noite, boa noite, boa noite. Eu tenho duas mensagens para vocês esta noite. Uma, Jesus te ama. Duas, Ele está voltando. Eu tenho apenas duas mensagens. Jesus te ama e Ele está voltando. Quando eu falo que Jesus está voltando, não é porque Ele está esperando alguma coisa. Jesus está voltando e não há nada que o homem possa fazer para impedir o aparecimento de Jesus neste céu que nós vemos hoje. Não há nada que pode impedir a volta de Jesus Cristo esta noite. Não há nada que pode impedir a volta de Jesus. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Haveria guerras, tribulações, fome e terremoto em vários lugares. Mas isso seria apenas o princípio das dores. Se você acha, meu irmão e minha irmã, que o mundo está ruim, eu tenho uma notícia: vai piorar ainda mais. Mas aqueles que servem a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, serão livrados da ira vindoura. Amém, glória a Deus. Às vezes nós esquecemos, meu irmão e minha irmã, que um dia nós vamos morrer. Nós esquecemos que a nossa vida nesta terra é passageira. Nós vivemos no máximo 120 anos, mas a Bíblia diz que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E cada um vai ser julgado pelas suas obras. Aquele que fez boas obras vai ser julgado pelo que fez. Aquele que fez más obras vai ser julgado pelo que fez. E no grande tribunal de Cristo vai ser julgado cada palavra, cada pensamento, cada atitude, cada passo errado, cada mentira, cada olho grande, cada soberba, cada avareza. Tudo vai ser contado no grande dia do Senhor. Aquilo que você faz sozinho, oculto, aquilo que você faz que seu pai não vê, sua mãe não vê, seu tio não vê, seu pastor não vê, isto vai ser contado no dia do tribunal de Cristo. No dia do tribunal de Cristo não haverá onde esconder. Os mortos vão ter que ressuscitar para ver a glória daquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos ressuscitar naquele dia, se nós não estiver vivos, porque tudo aponta para o fim do tempo. Jesus não veio ainda, meu irmão. Jesus não veio ainda, minha irmã. Sabe por quê? Porque Ele está esperando você reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não perca tempo, não perca tempo. A palavra de Deus diz: entrai pela porta estreita, porque largo é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas Jesus tem um novo caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo, o Messias, aquele que andou na terra, curou cego, curou leproso, ressuscitou os mortos, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e se faz presente no nosso meio esta noite, porque a palavra de Deus diz que onde houver 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Então creia que Jesus se faz presente no meio de nós. Aleluia. Mesmo falando que Ele se faz presente, isso é lógico. Porque nós não estamos falando de um Deus feito de madeira, nem de barro, nem de gesso. Mas nós estamos falando de um Deus que habita na luz inacessível, onde a terra não pode suportá-lo. Porque se Ele se aproximar da terra, a terra vai explodir como uma bola de fogo por causa da imundícia da terra. Um Deus santo não suporta coisas impuras. A Bíblia diz que esse Deus santo breve rasgará o céu. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, Ele rasgará o céu e abrirá o céu e descerá com os anjos do céu e arrebatará cada um dos
seus escolhidos. Vai estar um trabalhando na loja, um vai ser levado e outro vai ficar. Vai estar outro no banco, um vai ser levado e outro vai ficar. Vai estar um dirigindo, um vai ser levado e outro vai ficar. Vai estar dois começando, vai ficar e o outro será levado. E neste dia haverá grande aflição na terra. Se prepare, porque Jesus está voltando. A Bíblia diz: arrependei-vos cada um de vós e creia no Evangelho, porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus não é fazer parte de uma igreja, meu irmão e minha irmã. Se é que você pensa que nós estamos aqui para te convidar para ir para uma igreja, você está enganado. Nós estamos aqui para te falar que Jesus te ama e Ele está voltando. Então se prepara para encontrar com o seu Deus. Porque Jesus voltará. Eu querendo ou não, Ele vai voltar. Ele acreditando ou não, Ele vai voltar. Ele aceitando ou não, Ele vai voltar. A Bíblia diz que uma virgem conceberia e daria luz a um filho. O nome dele seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Todos nós sabemos que Jesus nasceu aproximadamente 2014 anos atrás. E nós vemos que Jesus fez milagre, fez sinais e prodígios na terra. E ele disse que um dia iria para o céu. E quando ele fosse, ele ia preparar um lugar para cada um dos seus escolhidos morar. Ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, creia também em Jesus. Ele disse que na casa do Pai dele, que está no céu, há muitas moradas. E ele disse: se não tivesse muitas moradas, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar. E aqui fica a maior promessa da Bíblia: e virei para te buscar, para onde eu estiver, vós estejais também. Eita Deus! Jesus foi preparar o seu lugar no céu. Você já imaginou, meu irmão, se Jesus voltasse hoje ou você morresse hoje? Você morresse e se depararia diante do tribunal de Cristo. E Jesus perguntaria para você: por que você não me serviu? Por que você não amou o próximo? Por que você não me amou de todo o seu coração, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento? Então você vai falar: mas ninguém me falou. Como ninguém falou? O que nós tem na terra é a igreja. O que nós tem na terra é gente falando de Deus. Como você não aceitou, você teve todas as oportunidades para me servir. Aleluia, Jesus. Mas enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há oportunidade de se salvar, enquanto a vida há oportunidade de se arrepender. Glória a Deus. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, Aleluia, Senhor Jesus. no livro de Isaías, diz assim: Glória a Deus. olhai para mim e sereis salvos. É Deus falando assim: olhem para mim e vocês serão salvos. Não é para olhar para o homem, nem para a mulher, nem para anjo e arcanjo, nem serafim, mas é para olhar o Deus invisível que quer reinar dentro do seu coração. Ele quer fazer morada dentro do seu coração. Nós não estamos pregando um Deus que habita num templo feito por mãos de homem, mas nós estamos aqui falando de um Deus que habita dentro do homem. Porque a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus vivo. Eita Deus. E Jesus quer habitar dentro deste templo que é você, meu irmão. Jesus disse em Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei e sentarei com ele e farei morada dentro dele. Jesus quer fazer morada dentro do seu
coração, mas o coração só tem abertura pelo lado de dentro. Abrir o coração para Jesus é uma coisa particular de cada um. Se você quiser abrir o coração para Jesus, meu irmão, minha irmã, na hora que você chegar na sua casa esta noite, entra dentro do seu quarto, como disse Jesus, dobre o seu joelho, que o Deus que vem em oculto te levantará publicamente, Ele te exaltará publicamente, porque o Deus que vem em oculto exalta publicamente. Eita, Deus. Aleluia.